Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor, mais uma vez, juntos aqui no canal, esse canal de bênção, que é um instrumento que Deus tem utilizado para trazer muitas bênçãos, conhecimento da palavra, compartilhamento de experiências espirituais, bíblicas, teológicas, e tem sido muito proveitoso. Mais uma vez juntos aqui para essa continuação da nossa jornada aí pelo livro do profeta Isaías. EBD, Programa de Educação Cristã Continuada, da Assembleia de Deus. E nós vamos hoje à lição de número 5, o resumo da lição de número 5. Traz como título: O Senhor é juiz, legislador e rei. Os objetivos da lição são os seguintes: compreender a soberania de Deus como juiz, legislador e rei no governo do seu povo. Distinguir o governo perfeito de Deus em contraste com os sistemas humanos. E reconhecer a salvação plena e eterna que vem somente de Deus. Esses são os objetivos da lição. O texto áureo está em Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Profecia super interessante. A leitura bíblica, Isaías 33, 13 a 24, e também a verdade prática diz o seguinte: nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas e que por meio de sua justiça, lei e reinado nos oferece a salvação definitiva. Essa é a verdade prática. Então, vamos aqui à nossa exposição da lição de número 5 dessa revista. Amados, para início de aula, uma sugestão aqui para você começar bem a sua aula, a sua exposição dessa temática tão importante. Isaías, do capítulo 32 e 33, que fala sobre Deus, o Senhor, como nosso juiz, legislador e rei. Como você pode observar, essas três palavras aqui, elas nos conduzem imediatamente para o mundo das leis, o mundo jurídico, ok? Então é muito importante que você possa começar a sua aula, como introdução, trazendo aqui algumas considerações importantes, informativas, sobre estrutura de poder em países democráticos. Essa reflexão, essas considerações preliminares, elas vão nos auxiliar bastante no entendimento dessa lição. É um subsídio que você pode utilizar para embasar, enriquecer, fortalecer as argumentações que você vai utilizar na exposição dos três tópicos da lição de número 5. Então vamos lá, um contexto jurídico para você poder enriquecer aí a sua lição. A lição fala de Deus como juiz, legislador e rei. Dentro do sistema jurídico, vamos dizer assim, de uma nação democrática. Por que nós falamos assim? Porque hoje há uma diversidade de ditaduras, não é? Sistemas autoritários ao redor do mundo aí. Aqui mesmo nós acompanhamos recentemente aí a questão da Venezuela, né? Onde existe uma série de acusações sobre fraude no sistema eleitoral, esse tipo de coisa. Um presidente toma posse sem o reconhecimento de diversos países do mundo.
que denunciam quebra do Estado de Direito, vamos dizer assim. Então, nos países democráticos, como os Estados Unidos, Brasil, exemplo, né? Como é que a justiça, como é que o sistema de governo está distribuído? Está distribuído da seguinte forma: nós temos 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Basicamente, esses 3 poderes, que são independentes e harmônicos entre si. Pelo menos na teoria é isso aí. Na prática a gente vê muitos desmandos, mas na teoria é isso aí. Tá? O que é o poder executivo? O poder executivo, ele se manifesta na União, né? E nos estados e nos municípios. O poder executivo federal é representado na figura do presidente da República. Nos estados, os governadores. Nos municípios, os prefeitos. São quem encabeça o poder executivo. Aí depois vem o poder legislativo. O que é o poder legislativo? A nível nacional, nós temos o Congresso Nacional, formado por 2 casas: a Câmara dos Deputados e os senadores da República, onde os deputados representam o povo e os senadores representam os estados da federação. A nível estadual, o poder legislativo é representado pelas casas legislativas, Assembleia Legislativa nos estados. E na questão do poder judiciário, é representado pelos juízes de primeira instância, em todos os estados da federação. Aí tem os tribunais de justiça, não é? Tem os colegiados, além do Tribunal de Justiça, que é um colegiado, existem os tribunais superiores, né? Justiça Federal, os TRFs, nós temos o Superior Tribunal de Justiça e nós temos a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, chamado aqui no Brasil. Mas é a Suprema Corte, a última instância do Poder Judiciário. Essas informações que eu estou prestando aos meus irmãos, elas são básicas do Estado democrático de direito em que nós vivemos. São essas instituições. Então, cada poder desse exerce uma função nesse Estado de direito. O presidente da República, no caso, é o governante, mas ele não governa sozinho. Ele também precisa da participação do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. E também o Poder Judiciário, que é os juízes, os grupos de juízes, né, os colegiados, os tribunais superiores e a Suprema Corte. O presidente da República, ele executa as políticas públicas. O Poder Legislativo elabora as leis. E o Poder Judiciário, ele é o guardião. Ele administra a aplicação dessas leis, não é? No país. Então, essa é a base. É importante você dar uma olhada nesses conhecimentos, porque eles vão abalizar a lição. Por quê? Porque a lição, ela traz exatamente isso, só que no governo de Deus. Essas informações é do governo humano, das instâncias humanas aqui no Estado de Direito, né? Mas Deus, ele é o nosso juiz, ou seja, o Poder Judiciário, ele é o nosso legislador, ou seja, ele é o autor das leis, e ele é o rei. Então ele reúne em si o poder legislativo, judiciário e executivo. Não é que ele seja um ditador,
mas nós estamos falando aqui de um governo divino, perfeito. Você vai entender isso no decorrer da lição. Deus, ele incorpora, o Senhor incorpora essas três particularidades de um sistema de governo, vamos dizer assim. Então ele é juiz, ele é o legislador, ele é o rei. Ele preside, ele governa. Então essas informações são muito importantes. No decorrer da lição, a gente vai somando algumas coisas a mais. Então vamos lá, a nossa exposição da lição. O tópico de número 1 diz assim: Deus é juiz. Deus é juiz. Poder aqui, judiciário. Certo? Poder judiciário. Então, vamos aqui. Porque o Senhor é o nosso juiz. Isaías 33, 22. Deus é o centro de toda decisão judicial e moral sobre o seu povo e as nações. Nós vamos falar aqui de profecia de Isaías sobre governo, sobre reis e a aplicação dessa profecia. Aplicação imediata e aplicação futura, messiânica, vamos dizer assim. O primeiro item do tópico 1 diz assim, olha, o rei justo e o derramamento do Espírito. Aí vem o texto. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. O que é que nós temos aqui? Dois problemas, aliás, duas promessas são apresentadas em Isaías 32. A primeira promessa é de um rei justo, e a segunda promessa é o derramamento do Espírito de Deus. Então vamos aqui, olha, que rei justo é esse? Um rei que governará com justiça, evidentemente. Então Isaías, ele profetiza que no meio do caos, no meio da turbulência, no meio de todas as problemáticas e mazelas humanas, reinará um rei com justiça, que vai trazer consertos, que vai fazer uma mudança, uma regeneração, vamos dizer assim, de tudo aquilo que envolve a vida sobre a terra. Esse é o sentido da profecia de Isaías aqui. Alguns estudiosos, preste bem atenção nisso, alguns estudiosos veem aqui a figura do rei Ezequias, rei de Judá, ou ainda um rei no futuro. E aqui nós conectamos com lições anteriores. Retornando, se você está chegando novo aqui, assistindo essa lição, não assistiu a anterior ou as anteriores, é bom você dar uma assistida ali. Tem um vídeo aí que fala sobre chaves para entender Isaías. É importante também você dar uma olhadinha lá. Mas vai aqui, retornando lá atrás, quando existe uma promessa do nascimento de uma criança como um sinal do livramento de Deus para o reino de Judá, entra essa discussão, porque ali nós temos um cumprimento da profecia, um cumprimento histórico, imediato, no tempo do profeta Isaías, que segundo um grupo de estudiosos entendem que essa criança prometida como sinal é o filho de Acais, portanto o rei Ezequias. Isso já foi exposto na lição, que foi um rei muito bom, muito justo, que trouxe várias mudanças, implantou várias reformas administrativas, morais, espirituais e por aí vai. E alguns grupos de pessoas enxergam a figura de Ezequias como o cumprimento do Messias prometido. Outros acham que não, né? Mas Ezequias seria esse filho de Acais,
que seria esse menino prometido como sinal de livramento que Deus daria ao reino de Judá em virtude de um complô militar entre o reino do norte, Israel, e a Síria, o país da Síria, entendeu? Então, em virtude dessa afronta, dessa possível invasão ao reino de Judá, Isaías é usado por Deus e conversa com o rei Acais, e ele sugere que o rei peça um sinal. O rei se recusa a pedir um sinal, então Isaías diz que mesmo assim Deus lhe daria um sinal. Que sinal seria esse? O sinal do nascimento de uma criança. A jovem ficaria grávida e daria luz a uma criança, que antes dessa criança, no momento que ela definisse o que era bom, o que era ruim, Deus daria vitória ao reino de Judá sobre os seus inimigos. Mas como foi discutido, a teologia cristã, ela enxerga também aí um sinal messiânico, além do cumprimento literal e histórico dessa profecia. Essa criança, ela tem uma conexão com o nascimento de Jesus lá no Novo Testamento, quando o próprio anjo, quando o próprio escritor do primeiro livro, do primeiro evangelho, no caso Mateus, ele diz: tudo isso aconteceu, tudo isso o quê? O nascimento de Jesus aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí ele faz uma conexão do nascimento de Jesus com a profecia de Isaías. Esse é o olhar da teologia cristã, não anulando de que a profecia literalmente e historicamente interpretada teve cumprimento nos dias do próprio profeta Isaías, com o nascimento de Ezequias, filho de Acais, e um outro grupo que acredita que seria um filho do próprio profeta Isaías. São discussões acadêmicas, mas o sentido geral é que essa profecia, ela tem dois cumprimentos: um literal, histórico, e um futuro, profético, messiânico, no caso se cumprindo em Jesus de Nazaré. Isso é assunto da outra lição, mas que é retomado aqui para dar embasamento à continuidade dos estudos, tá certo? O texto, em um sentido literal, pode ser conectado com Ezequias? Sim, como nós já falamos, né? Mas mesmo assim, ele ou outro governante seriam apenas tipos do que o Messias será e fará. Isso aqui é importante. Eu recomendo, se você ainda não teve essa possibilidade, dê uma estudada no rei Ezequias. Quando você estuda o rei Ezequias, você vai perceber que ele realmente foi um rei diferenciado. Se você comparar o rei Ezequias com todos os soberanos que reinaram, tanto no reino do norte como no reino do sul, você vai perceber que ele se distancia em termos de valores, não é? De temor a Deus, muitas reformas administrativas, espirituais. Ele não seguiu o caminho de Acais, seu pai. Ele foi um rei revolucionário, diferenciado, que foi muito bom, o melhor de todos, podemos dizer assim. Mas seria um exagero, mesmo reconhecendo as qualidades de Ezequias, seria um exagero a gente entender que o sentido completo, pleno dessa profecia se encerraria apenas em Ezequias. É muita coisa, são coisas muito, muito elevadas para se cumprir apenas num homem, por mais interessante e virtuoso que ele seja, como de fato Ezequias foi, ou um outro no futuro. A teologia cristã, ela enxerga aqui, entendeu? As qualidades e a perfeição desse reinado seriam muito profundas para ser aplicado tão somente a um reinado humano e material. A teologia cristã vê aqui o retrato do futuro reino do Messias. Então, fechando aqui, nós enxergamos nessa profecia duas coisas.
Uma material, imediata, histórica, literal, que se cumpre no tempo do profeta Isaías. Não tem como negar isso, né? Com Ezequias, com o filho de Isaías, não se sabe, mas teve esse cumprimento. O sinal de livramento, que livramento era esse? Era o livramento, como já dito, e reiterando aqui, o livramento da invasão, da possível invasão do complô militar entre a Síria e o Reino do Norte contra o Reino de Judá, contra a cidade de Jerusalém, capital desse reino. E qual é o livramento futuro? É o livramento espiritual, que vai ser colocado em prática por esse governante justo, pleno, cercado de todas essas qualidades na sua mais alta, entendeu? Aplicação. E essa pessoa não é um outro, para a teologia cristã, do que Yeshua, Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, o Salvador prometido nas páginas do Antigo Testamento. Desde o chamamento de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Isso é simplesmente maravilhoso. Vamos em frente. Seguindo aqui, ainda nesse item, o Espírito Santo fará nesse tempo uma obra transformadora. Isso vai alcançar pessoas e a própria natureza. Haverá uma transformação geral e plena na vida terrena. O texto de Isaías 35:1 diz assim, olha, o deserto florescerá como a rosa. Entendeu? Então, segundo essa profecia, quando esse reino se estabelecer, o Espírito Santo de Deus ele vai trazer um avivamento sobre a terra. E a intervenção do Espírito Santo, no tempo que isso acontecer, vai trazer uma mudança. Não somente nas pessoas, mas na própria natureza como um todo. Que o deserto, a vida, a natureza inteira vai sofrer o impacto dessa intervenção do Espírito Santo, nesse reino futuro, pleno, maravilhoso, entendeu? Glorioso e perfeito, que, afirmando mais uma vez, a gente não tem como enxergar isso tudo no reinado de Ezequias ou de um outro bom rei que possa ter existido. Você está entendendo? É o Messias. A teologia cristã vê aí a figura de um novo Pentecoste. Lembra? O derramamento de poder no dia de Pentecoste. É uma alusão que nós estamos fazendo, né? Esse derramamento do Espírito Santo nesse tempo é como se fosse, só para a gente entender, né? O derramamento do Espírito Santo que transforma, que traz uma nova dimensão de vida para aquele tempo. É nesse sentido. O item de número 2 fala de um juiz perfeito, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Está entendendo? É o textuário aplicado aqui pelo comentarista para embasar esse tópico de número 2. Então o que nós temos aqui? O Senhor é juiz, poder judiciário, legislador, poder legislativo, e o nosso rei, poder executivo. Como dito lá na reflexão introdutória, entendeu? Ele engloba esse rei, esse reino, esse poder, esse governo. Ele vai englobar esses três aspectos de um Estado, de uma nação, de um governo. Ele engloba tudo, como rei, executivo, como juiz, o judiciário, e como legislador, o poder legislativo. Ok? Todas as estruturas das democracias modernas, né? Por que o reino de Deus é superior? Porque o Messias vai incorporar todas essas estruturas de governo, né? As descrições de uma teocracia perfeita, ideal, a ter cumprimento no Messias. Ressaltando aqui,
a teologia cristã, ela enxerga que quando esse tempo chegar, quando o Messias se manifestar, o perfeito governante que o mundo precisa se manifestar, ele vai incorporar todos esses aspectos já mencionados, entendeu? Então nós teremos uma teocracia perfeita. O que é a teocracia? É o governo de Deus sobre o seu povo, perfeito. Nós já tivemos um exemplo disso no tempo dos juízes, né, que durou mais de 200 anos, antes da monarquia se implantar entre o povo de Israel. Começou ali com Saul, Davi e Salomão, foram os primeiros reis desse período da monarquia. Antes desse período, era o período dos juízes. Deus governava o povo através dos juízes, uma espécie de teocracia. Está entendendo? Só que aqui vai ser o justo juiz, vai ser um juiz por excelência, que aclopa, que engloba, que incorpora todos os poderes que você possa imaginar que um governante possa ter. Plenos poderes, tá certo? Na verdade, Isaías capítulo 32, versículo 1. Eu estou aqui com a Bíblia hebraica. Eis que um rei governará com integridade, e seus príncipes primarão pela justiça. Entendeu? A Bíblia hebraica. Vou repetir para você, olha. Eis que um rei governará com integridade. Ou seja, um rei perfeito, né? Pleno. E seus príncipes primarão pela justiça. Falando de um governo que é o ideal de governo humano, mas que, segundo a teologia cristã, nós enxergamos isso plenamente na pessoa do Messias e não somente em Ezequias. Também você pode ver Tiago, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Tiago. Eu estou aqui com o Novo Testamento judaico. Capítulo 4, versículo 12. Aqui a carta de Jacó. Tiago 4, 12. Olha aqui, ó. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Aqui uma alusão a esse juiz, doador da Torá, da palavra, né? Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir, ou seja, um poder pleno, fazendo uma conexão com a mensagem lá de Isaías, que fala que um rei vai governar com integridade. Ok, queridos? Agora vamos ao terceiro item, juízo para restauração. O Senhor tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo de angústia. O juízo de Deus se estende sobre as nações que aprisionam, que oprimem os reinos de Israel e de Judá, como a Síria, como o império da Assíria e a Babilônia. Tá? Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui o seguinte, a aplicação literal da profecia, quando fala, tá entendendo? Que se a nossa salvação aqui, misericórdia de nós, entendeu? Nos guarda, a salvação no tempo da angústia, é uma referência a essa opressão que o reino de Judá sofria dos seus inimigos ao redor. Né? Era uma questão política, puramente política. Mas não tem como negar aqui que existe a teologia cristã aqui, vê a pessoa do Senhor aqui, olha, o julgamento de Deus não é apenas punitivo, né? É o caminho para trazer purificação e restauração para os que confiam nele.
Ou seja, o livramento tratado aqui, tanto é um livramento de caráter político, material, naquele tempo, mas como também pode ser entendido como o livramento que Deus vai trazer para o seu povo. E povo aqui, não somente o povo de Israel, propriamente dito, a etnia israelita, mas todas as nações alcançadas pela bênção de Deus que veio através de Israel, o cumprimento da promessa feita a Abraão. O livramento que o Senhor vai dar ao seu povo naquele cumprimento messiânico, quando o Messias se manifestar. O tópico de número 2, Deus é legislador. Olha só, No tópico de número 1, juiz perfeito, a questão judiciária. O tópico número 2, Deus é o legislador, aqui falando de lei, de legislação, de elaboração, de mandamentos, de princípios, que regem a vida moral, espiritual de uma nação, de um povo. É isso que está em debate aqui. Tópico de número 2, Ele é ele que estabelece a lei. Ele não somente é juiz, mas é ele que estabelece a lei, é ele que é o nosso legislador, ele que cria a lei perfeita. As leis dos homens são estabelecidas e podem mudar com o tempo. A lei de Deus, ela é uma lei mais perfeita, ela é uma lei mais abrangente e mais justa, porque é elaborada por alguém que não é homem. As nossas leis são elaboradas por homens, não é? E por isso, nem sempre elas são completamente justas, porque os homens que elaboraram são injustos. É importante abrir um parêntese aqui. Quem é que elabora as leis no nosso país? Não é? Se você for, por exemplo, no Congresso Nacional, os deputados, por exemplo, nós temos 513 deputados no Congresso Nacional, que são os representantes do povo. Faça uma pesquisa e veja de que grupo social esses deputados fazem parte. A maioria deles são oriundos de famílias ricas, são empresários, donos de grandes fortunas, a maioria, não é? Por quê? Porque uma campanha eleitoral custa muito caro. Então as pessoas, os deputados federais que estão lá no Congresso, que tem pouca posse financeira, é uma minoria, é um grupo muito pequeno. A maioria ali faz parte das elites, das elites predominantes, das elites dominantes. Isso faz parte da história do Brasil. Então quem tem muito dinheiro, muita influência, muito poder, é quem termina fazendo as leis. Aí se diz, nós somos representantes do povo. Até que ponto realmente são? São, às vezes, e muitas das vezes não são, porque o que prevalece nas leis elaboradas são interesses dessas elites, desses grupos, detentores do poder. Quem escreve a legislação é quem tem poder para fazer. É lamentável isso, mas é uma realidade dessa condição humana desses legisladores. Mas no caso aqui, o nosso Deus como legislador, ele não sofre esse problema. Por quê? Porque ele é justo, ele não é homem. Os seus parâmetros são superiores, espirituais, de uma dimensão elevadíssima. Então, sem possibilidade de haver injustiça. Tá bom? É nesse sentido. Então, o tópico número 1 diz assim, o item, A lei de Deus é perfeita. Olha só, perfeita. O nosso legislador é perfeito, então, logicamente, como resultado, a lei é perfeita. A legislação divina entregue por Deus a Moisés no Sinai. Quando se fala de uma legislação perfeita aqui, quando se fala de uma legislação perfeita, é uma referência também
a lei dada por Deus a Moisés. Não tem como não ser, né? O Salmo 119 é um hino dedicado a Deus como Criador da natureza e doador da lei. Por que o Salmo 119? Porque o comentarista aqui, ele usou, não é? Ele usou o Salmo 19, aliás, versículo 7, como fundamento para esse item aqui, olha. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quando você olha para o Salmo 119, aliás, 19, desculpe, é um hino dedicado a Deus como Criador da natureza e doador da lei. Que lei é essa? A lei dada ao seu povo, principalmente as tábuas da lei dada a ele, a Moisés. A lei de Deus é um código que nos aponta como viver de acordo com a sua vontade. Ela é perfeita, entendeu? Perfeita em que sentido? Porque ela é boa para dizer ao homem a sua condição. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um casamento entre esse conhecimento aqui, desta lição, sobre a superioridade, a grandeza dessa lei, com os estudos que nós fizemos da segunda carta aos Coríntios, né? E de outras passagens. A lei, ela é boa? É. Ela é perfeita? Ela é. Ela não pode ser ruim, porque ela se originou em Deus. Ela emanou do braço, das mãos de Deus. Então ela é boa. Mas quando você aplica esse princípio da lei boa à soteriologia, que é a doutrina da salvação, você tem que entender essa afirmação a partir de um outro contexto. E que contexto é esse? É que a lei é boa, na soteriologia, a lei é boa, ela é perfeita, ela é necessária, mas ela não cumpre um papel. Que papel é esse? O papel da redenção. A lei não redime, ela não santifica, ela não regenera. Ela é simplesmente um código que nos aponta a nossa condição de pecadores e nos aponta um Salvador. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele usa a expressão aio. A lei é um aio, ou seja, um pedagogo, alguém que tenha a função de instruir, de mostrar um caminho, de mostrar uma condição e nos fazer maturar, ou seja, nos trazer conhecimento de nós mesmos e da nossa relação com Deus. Esse é o papel da lei na soteriologia cristã. Aqui, ela é perfeita no sentido de que ela traz todos os ditames que nos orientam como viver de acordo com a vontade de Deus. Na soteriologia, ela não é totalmente perfeita por não cumprir a questão da redenção, que somente Cristo cumpriu. Apenas esse casamento aqui de conhecimento para os expositores da palavra de Deus. E aqui tem uma coisa interessante, olha. O que a lei de Deus é esse código maravilhoso? Os 10 mandamentos, por exemplo. Já que nós falamos em poder judiciário, a lição traz alguma coisa nesse sentido, cabe aqui uma pequena observação. Se você estudar, por exemplo, o Código Penal brasileiro, as leis brasileiras que regem a questão de crimes e tudo mais, não é? Você vai perceber que ele tem um fundamento nos 10 mandamentos de alguma forma. Não somente a legislação penal brasileira, mas como a legislação penal de outras nações. Entendeu? Tem como base o Decálogo, que são os 10 mandamentos, a lei de Moisés, essa lei moral. Quer ver um exemplo? O mandamento da lei mosaica diz assim, olha, não matarás. Não matarás. Não pode matar. O Código Penal brasileiro diz o seguinte, matar alguém, pena de tanto a tanto de reclusão.
somando as agravantes no caso, né? Depende de quem você matou, filho que mata pai, alguém que mata uma criança. Tudo isso tem repercussão, além do que prescreve a pena que é prescrita, ainda tem mais as agravantes, que vão somando mais tempo de reclusão para o criminoso. Isso é que diz o Código Penal brasileiro. E isso é um fundamento tirado da onde? Dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho, perjúrio, não é? Que foi positivado no sistema penal brasileiro, tirado de onde? Está fundamentado aonde? No Decálogo, nos 10 mandamentos. Então, para você ter uma ideia da importância desse código divino que ele deu para Moisés, que serve de guia para nós entendermos quem Deus é e o que ele espera de nós. Muito maravilhoso. Você pode fazer uma pesquisa sobre a conexão, entre o Decálogo e o direito penal brasileiro, principalmente o Código Penal brasileiro. Isso é muito importante. O item 2, a lei de Deus é sábia, além de justa, além de uma lei, além de perfeita, ela é sábia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. E aqui o nosso comentarista, ele utiliza novamente um salmo, agora dessa vez o 119, versículo 97 e 98, para fundamentar de que a lei de Deus é sábia. A lei de Deus é sábia. A lei de Deus é sábia porque abrange todos os aspectos da vida humana. Se você ler o Decálogo, você vai perceber que ali estão os fundamentos, as bases de todo o relacionamento humano. Entendeu? Em culturas diferentes. Está ali a base. Desde a justiça social até a adoração correta, como traz o comentário da lição. Então essa é a aplicação. O terceiro item diz assim, a lei escrita no coração. A lei escrita no coração, vem o texto. E aí o comentarista aqui usa Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui tem uma coisa interessante, a lei escrita no coração reflete uma relação mais profunda e pessoal com Deus, é a aplicação que você vai fazer aos seus alunos. Qual é o sentido de uma lei escrita no coração? Quando ele diz lei escrita no coração, ele está querendo fazer uma diferença entre essa lei no coração e a lei escrita nas tábuas. Para eles lá, a Torá, lá naquele tempo, a lei escrita nas tábuas, dada a Moisés. Para nós temos a Bíblia, aqui a Bíblia hebraica, Nós temos o Novo Testamento, que compõe a Bíblia cristã. Isso é a lei escrita para nós. Mas aqui há uma menção de uma lei, além da lei escrita. A lei escrita não na tábua, não no papel, no papiro, mas no coração. Algo que vai além da lei escrita nas tábuas. A palavra de Deus no coração e na alma, não somente no livro. É isso que deve ser a aplicação, nós atentarmos para isso. Porque muitos cristãos hoje, eles têm a Bíblia, a Bíblia escrita em várias versões. Nós somos ricos em versões bíblicas. Você escolhe Bíblia de estudo, com comentário e por aí vai. Mas muitos cristãos têm a palavra de Deus apenas na Bíblia escrita. E até carregam para a igreja, para as reuniões, para as celebrações, entendeu? Mas a prática, essa palavra, ela não tem tido uma repercussão prática
na vida prática de muitas pessoas. Entre aqueles que usam a Bíblia hebraica apenas, a mesma coisa. Os judeus, o povo de Israel, de uma maneira quase geral, está entendendo? Sempre tiveram, eles foram os primeiros a receber a palavra de Deus. Mas será se ela faz sentido prático para a vida de todos eles? Para muitos sim, mas para muitos não. Isso não é de agora, desde o tempo dos reinos de Judá e de Israel, os profetas já exortavam o povo a voltar para Deus. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra, abandonaram as orientações, abandonaram tudo e viraram as costas para Deus. Então, a aplicação aqui, a relação do crente com a palavra de Deus. Pergunte para a sua classe, pergunte para a sua igreja, qual é a relação que você, irmão cristão que serve ao Senhor, tem com a palavra de Deus? É uma relação apenas de leitura, como quem lê um jornal, um livro qualquer? Alguém pega a Bíblia apenas para informação, se enche de conhecimento teológico, literário? É legal, isso é bom. Mas o propósito maior da palavra de Deus é que aquilo que está aqui possa penetrar, como diz o escritor aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os desejos e as intenções do coração. É essa experiência que está sendo debatida aqui, onde a palavra de Deus, seus ensinamentos, sua mensagem apostólica, profética, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não é apenas uma mensagem, um enunciado, uma leitura qualquer, não. É algo de vida que faz parte do meu dia a dia, que está inserido em mim e que por ela vivo, e ela é minha bússola que me guia pela peregrinação nesta terra. Essa é a experiência da palavra escrita no coração. Muito abençoador. Vamos agora para o fechamento da lição, o tópico de número 3, que diz que Deus é rei. Aqui o poder executivo. Aquele que aplica as leis. Não somente aquele que julga, aquele que elabora as leis, mas aquele que, entendeu? Aplica aqui. A ideia aqui é de que o Senhor é regente e governante de toda a criação. Nos governos humanos democráticos, os governantes são eleitos para um período. É isso? É assim que funciona no governo humano. O presidente da República, aqui no Brasil, é eleito 4 anos, né? Nos Estados Unidos também. Agora, esses dias vivemos essa experiência, né? Da eleição do Donald Trump. Voltou à Casa Branca para mais 4 anos de governo. Então é assim que acontece, os governos são assim, temporários, são eleitos para um período. O nosso governante maior, o Senhor nosso Deus, que é o nosso rei, aqui, entendeu? Ele é eterno, seu reino é eterno, tudo que se refere a ele é eterno, entendeu? Porque ele não está regido por nenhum princípio humano de acabar, de terminar. Ele é eterno, ontem, hoje, amanhã, entendeu? Desde a eternidade. Deus é soberano e o seu governo é eterno. Item de número 1, o governo de Deus sobre o seu povo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? O governo está sobre os seus ombros, uma referência ao Messias prometido. Isso já foi debatido em outras lições, porque o menino aqui já foi dito, né? Cumprimento literal com o filho de Isaías ou Ezequias, filho de Acais, mas o cumprimento messiânico, futuro, desse governo de Deus para o povo através do Messias. Item 2.
o rei futuro e messiânico, né? É um desdobramento. Olha só o que diz aqui o 33:22c. O Senhor é o nosso rei. O profeta descreve um governante divino que trará paz e justiça ao seu povo. Entendeu? Aqui, irmão, tem uma colocação importante. Olha, essa expressão, o Senhor é o nosso rei, ela é importante. Em que sentido? Porque ela fundamenta a visão que a teologia cristã tem sobre as profecias messiânicas. Entendeu? Algumas pessoas nos acusam, não, vocês veem o Messias em tudo, aqui não tem nada de Jesus, não tem nada de Messias, é um cumprimento literal, foi o filho de Acás, ou foi o filho de Isaías. Não é bem assim, não. As pessoas que afirmam isso estão corretas? Estão. Elas estão fazendo uma leitura literal. Mas a teologia cristã, como já dito exaustivamente, ela tem um segundo olhar. E não é porque ela quer olhar, porque nos acusam, não, porque vocês são muito alegóricos. Aqui não tem nada de alegoria. Não é uma simples alegoria. Porque, olha só, o próprio texto diz assim, olha, o Senhor é o nosso rei. Entendeu? Então é uma referência, entendeu? Eu vou ler aqui, ó, o texto de O Senhor é o nosso rei, 33:22. Vamos ver aqui, entendeu? 33:22. Olha só, Bíblia hebraica, tá? Porque o Eterno é o nosso juiz e nosso legislador. Ele quem? O Eterno. Adonai. YHWH. Yahvé. Yahu. Tá? Ele é o nosso rei e nos salvará. Então, o próprio texto aqui da Bíblia hebraica está dizendo que Adonai, o Senhor, é o nosso rei. Então, isso fundamenta a teologia cristã de que no final dos tempos vai haver um rei que vai governar plenamente. E isso não é referência a nenhum soberano, nem do Reino do Norte e nem do Reino do Sul. Entendeu? E nem de sistema nenhum posterior. É uma referência ao Messias, o enviado do Eterno que vai governar com justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui se fundamenta a teologia cristã de que as profecias de Isaías ultrapassam a fronteira do tempo, ou seja, tem, sim senhor, um sentido profético, futuro e messiânico, e não apenas um cumprimento literal, não é? Literal. O item de número 3, finalizando a lição, o Senhor nos salvará. Ele nos salvará. Entendeu? Salvação aqui é o quê? Literalmente considerado, um contexto histórico direto, seria a salvação da opressão que o reino de Judá sofria dos seus inimigos ao redor. Não tem como negar, não é? Mas aqui, a teologia cristã vê essa salvação aqui muito além. Salvação aqui é salvação espiritual também, presente, entendeu? Nas páginas do Novo Testamento. A salvação dos assírios, que oprimia o reino naquele tempo, salvação política, mas também salvação espiritual, como diz em Mateus 1:21. Olha só, vamos ler aqui no Novo Testamento hebraico, Mateus 1:21, 1:21, olha só, ela dará luz ao filho, e você lhe chamará Yoshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. A figura do Messias, do Senhor Jesus, ele chamará Jesus Salvador, Deus salva, Deus conosco, o Emanuel, tudo se encaixa, entendeu?
é uma previsão da palavra de Deus que salvação aqui, além da salvação política, tem uma salvação espiritual, não poderia ser diferente. Glórias ao Senhor. Chegamos ao final da lição, aplicação geral, aqui está escrito, olha, o poder humano, por mais absoluto que pareça, um dia declinará, porém o reino de Deus é eterno e inabalável. Essa é a esperança da igreja. No meio de tantas mazelas, tantas problemáticas, tantas coisas que nos trazem desventura e às vezes nos faz desanimar e até pensar que tudo nunca vai melhorar. Mas a igreja, o povo de Deus, quer judeu, quer gentil, quer grego, de todas as tribos, línguas, povos e nações, tem uma esperança. A esperança num reino superior, pleno, inabalável, eterno, sábio, glorioso e de paz, que vai trazer vida e vida com abundância para as pessoas e para a natureza como um todo. Deus vai restaurar a sua criação e o nome dele será glorificado. Essa é a nossa esperança. Meu irmão, que Deus te abençoe. Não encerre esse vídeo antes de deixar o seu like aí. Coloca o dedo aí, deixa um like abençoador, porque é a oferta que você deixa por esse trabalho que a gente faz. Deixe seu comentário aí, é muito importante para nós. Nós também estamos como estudante, aprendiz da palavra de Deus. E o meu voto é que você seja abençoador de outras vidas através dessa lição. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma lição exposta, nós te louvamos nessa hora. A tua bênção seja sobre nós, sobre cada expositor da tua palavra, que no próximo domingo, o meu irmão, minha irmã, possa ser instrumento do Espírito Santo para abençoar a vida de sua igreja, de sua classe, de seus irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Eterno te abençoe, que Adonai te abençoe, que Yeshua te abençoe, que o Emanuel te abençoe, que o Senhor esteja com você, aonde você estiver. Receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.